Hoje, eu resolvi por conta minha fazer uma explicação de uma passagem do Evangelho. Ela foge um pouco mais ao sistema de palestra que eu costumo fazer. Mas eu achei muito interessante nós estudarmos as parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. A explicação que a doutrina dá para nós, tudo aquilo que era milagre, tudo aquilo que era fantástico, tudo aquilo que era sobrenatural, a doutrina espírita nos explica à luz da ciência. E nos mostra que há coisas que foram escritas, repassadas, faladas, reescritas, que na verdade houve alguma mudança, alguma alteração, por falta de tudo que nós temos hoje, tá? De toda essa facilidade de comunicação. Então nós escolhemos aqui aquela passagem, aquela parábola de Jesus, que fala as tentações de Jesus, que elas são escritas nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. João não se refere a essa passagem. Então é assim, vamos prestar atenção porque a gente vai estudar os pedaços à luz da doutrina. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, que é o diabo, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito, e nada te acontecerá, que tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. E disse-lhe ainda Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. E Jesus lhe respondeu: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Muito bem. Olhando assim sobre as letras, não atrás. Fui eu? Em Paulo, fui eu, Paulo. Não atrás das letras, mas sobre as letras, nós vamos entender o que as religiões, a maior parte das vezes, compreende. O diabo como uma pessoa, Jesus sendo tentado, mas estudando a doutrina espírita e sabendo do conhecimento que ela traz para nós do mestre, o governador do nosso planeta, nós vamos entender que a grandeza de Jesus era muito superior a todos aqueles que o ouviam, superior aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e muitas vezes os seus ensinamentos não foram passados, escritos da maneira correta como ele havia dito. E também os papilos, os papéis da época eram muito frágeis. Então eles iam sendo estragados, se estragavam. E não tinha onde ficar armazenado. Então ele se passava de boca em boca, que era o método de se ensinar, as passagens que Jesus tinha falado. E muitas delas, muitas vezes sofriam certas alterações ao serem colocadas as palavras. E uma delas é essa passagem, das tentações de Jesus. Então, no meio disso, nós vamos iniciar a impossibilidade da existência do diabo como pessoa. Nós sabemos que o diabo nada mais é, na lenda da Bíblia, que um sábio querubim, um anjo também, diz a Bíblia, que cheio de inveja do Criador, ele formou uma revolução, uma revolta lá nos planos celestes e queria ter o poder de Deus. Mas os anjos, sabendo daquela revolta, foi informado a Deus o que aquele um queria fazer e ele foi expulso desse paraíso, foi expulso desses lugares celestes e passou a ser condenado a viver eternamente no mal, a viver no inferno. É tudo simbólico. E lá, esse anjo voltado para o mal, seria o Lucifer, o diabo, como as religiões pregam ainda, ele queria ter poderes quase iguais a Deus. E qual era o seu papel?
era justamente tentar arrebanhar as criaturas incautas. O que eram incautas? Desprotegidas, sem religiões, sem orar e vigiar. E esse relato, a gente vai vendo que ele é bastante simbólico. Muito embora muitas religiões ainda atendem ao pé da letra essas passagens. Respondem e acreditam que o diabo é uma pessoa, que ele está a nos incomodar e a nos influenciar como uma pessoa, mas que contraria, que ele vive eternamente do mal e que contraria totalmente a lei da evolução. Qual é a lei da evolução? Que Kardec falou, hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. E Jesus disse assim, nenhum desses pequenos, meu pai diz que nenhum desses pequenos se perderá. E ele ainda falou, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ninguém ficará eternamente no mal. Então é um contrassenso, porque a lei da evolução é essa. O único determinismo nosso é a perfeição. É o nosso determinismo. É a lei que existe em nós. Estamos aqui hoje para amanhã ser melhor. E o determinismo de todo ser humano, de todo espírito encarnado, seja aqui, seja em outro planeta, é chegar à perfeição. Então, essa passagem, como eternamente no mal, fere totalmente a lei da evolução. E como nós vamos imaginar que o espírito vai ficar eternamente no mal, se o sofrimento é o aguilhão que nos proporciona oportunidades de evolução? Nos proporciona o sofrimento. O sofrimento, a dificuldade, a doença, a dor, tudo que a gente conhece como que contraria a nossa vontade, que nos faz sofrer, é o aguilhão, é o ferrão que nos empurra e diz, ó, se mexa, cara. Você está parado no tempo. Se mexa e busca a evolução. Que ideia nós fazemos de Deus? Nós, a doutrina, que diz de nós de Deus? Não é um Deus vingativo, um Deus punidor, é um Deus de amor. E quem é Deus? Não é uma pessoa. Deus é energia, Deus é luz, Deus é o amor, Deus são os companheiros. Deus está em tudo voltado para o bem. Então, nessa passagem, quem é o diabo? Aquele mal que existe entre cada um de nós. Cada um de nós. Temos um pouquinho de diabo. Quando nós nos voltamos para a maldade, quando nós nos deixamos influenciar pelas negatividades, de espíritos que têm harmonia como nós, sintonizam conosco, tá? E nós sofremos e fazemos as pessoas sofrerem. Quando nós praticamos um delito, nós não praticamos contra o outro, seja ele em qualquer hipótese for, nós praticamos contra a nossa própria consciência. Então diz Emmanuel, mentor de Chico, nunca ninguém fere o outro sem ferir-se a si mesmo. Primeiramente nós ferimos a nós, a nossa consciência, a nossa moral, a nossa conduta, depois nós ferimos o próximo. Então, na realidade, o diabo é o mal que existe na humanidade em proporções maiores ou menores. Está dando para entender? Eu fico meio preocupada, porque não é bem meu estilo. Agora, sabendo que Jesus é o Espírito mais perfeito, como diz na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual foi o modelo mais perfeito que Deus enviou ao planeta Terra? E a resposta lá, vede Jesus. Livro dos Espíritos, questão 625. Se foi falado isso pela pleia de espíritos puros, superiores, Jesus, isso não teria acontecido com Jesus. Porque ele não teria ficado frágil ao ponto de ser influenciado lá no deserto pelo diabo, por pensamentos maus, ou por um espírito mau. Um espírito mau desse tipo só iria sugerir pensamentos maus, conduzir uma pessoa que estivesse no nível de vibração dele. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Se nós acreditarmos nisso, como as religiões pregam, que esse personagem do deserto, que jejuou 40 dias e 40 noites, que foi tentado pelo diabo, fosse Jesus, como é passado nas passagens, então, o que aconteceria? Feriria a lei absoluta, que fala que Jesus é o modelo mais perfeito que Deus enviou ao planeta Terra. É o governador do planeta. E Jesus disse aos seus discípulos, olha, queridos, é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Se ele tinha todo o poder no céu e na terra, ele tinha o poder de entender o coração daquele sofredor, daquele espírito mau que estava ali a influenciá-lo. Não era Jesus, portanto. A autoridade do mestre era tanto que os discípulos diziam a eles, conhecendo ele, convivendo como nós convivemos entre nós, eles diziam entre eles. Mas que autoridade tem esse homem? Que ele conversa com os espíritos imundos, e usaram esse termo, e os faz se afastarem das pessoas. Pratica os atos de desobsessão com palavras de amor. E tem uma passagem, que eu me lembrei agora, que é a cura do obsedado de Cafarnaum. E Jesus chega a ele e diz assim, e conversa com ele. E o espírito mau diz a ele, sei quem tu és, diz a Jesus, vieste me destruir? Essa passagem mostra que aquele espírito conhecia Jesus de algum lugar e sabia da sua autoridade. Para os judeus, que eram grandes conhecedores da lei de Moisés, sabiam e seguiam, se achavam que eles eram os escolhidos de Deus, eles achavam que eles eram os melhores. Como nós ainda aqui, muitas religiões, que às vezes dizem, o espírita é a doutrina escolhida, é nada. O espírito é a doutrina que tem a mais responsabilidade. Porque quanto mais sabe, mais responsabilidade tem. Ninguém de nós é escolhido por Deus. Nenhuma religião. Nenhuma religião vai mudar o planeta se nós não mudarmos a nós mesmos. Se nós não mudarmos. Rótulo religioso, esqueça. Esqueça porque não é por aí. Quem vai mudar o planeta somos nós. Os judeus achavam isso, como a gente acha ainda. Como tem religiões que acham que são os eleitos de Deus, só se vão se salvar se forem deles, da religião deles. E esses judeus, eles achavam que eles eram os maiores conhecedores, os eleitos. E que eles morreriam ou desencarnarem, eles ficariam esperando o dia do juízo final, dormindo bonitão lá, sem nada. Um dia acordariam e cadariam, aí Deus falava assim, você vai para o seio de Abraão, para o céu, e você vai para o inferno, eternamente mal. Esse espírito, quando ele morreu, desencarnou, esse que dá o homem de Cafarnaum lá, ele conheceu Jesus quando ele despertou no plano espiritual e ele não estava esperando o juízo final. Ele se despertou lá da forma que ele era, com suas dificuldades, com seus defeitos, com seus erros, e conheceu a autoridade de Jesus no plano espiritual. E ao dar de frente com ele, quando ele estava incomodando o cidadão de Cafarnaum, ele falou, eu sei quem você é. O Espírito falou para Jesus, você veio me destruir? É o momento do dia do juízo final? Você vai mandar para o céu? Não, você vai me mandar para o inferno, porque eu sei a minha trajetória. Então aí já mostra muito bem, gente, que Jesus tinha uma bruta de uma autoridade imensa e que os espíritos todos os conheciam. Nessa pergunta, viesse me destruir, ele mostrava, ele inspirava um certo medo aos espíritos infelizes, sofredores. Então chegamos a uma parte. Não iria Jesus, na autoridade que ele tinha, deixar-se influenciar com o espírito negativo e cair na facilidade. Todas as vezes que nos diálogos ele levou o orgulho, a vaidade, o poder, a prepotência, tudo isso vai ser seu. E Jesus não ficaria isso. Então, não é Jesus esse personagem. Na Gênesis, tem uma passagem da Gênesis, que fala, mas que João fala, uma mensagem de João, o evangelista, ele fala, essa passagem enquadra-se numa das maiores parábolas escritas por Jesus. Ele diz assim, enquadra-se um dos métodos usados por Jesus para ensinar, ou seja, utilizar as próprias escrituras sagradas dos judeus, para delas extrair lições, ao mesmo tempo em que chamava a atenção não só para a letra, mas para o conteúdo, o que estava atrás da letra. Então, o que nós vemos aqui? Nós podemos interpretar dessa maneira. Quem seria Jesus na personagem? Que ficou como Jesus? Seria um judeu, que Jesus estava se referindo aos judeus, seria um desses judeus que tinham muito conhecimento da lei mosaica, que se achavam os bons da bola, os que eram os eleitos por Deus, tá? E que foi
como ele teria que agir se ele fosse tentado pelo mal. E o diabo nada mais seria do que o mal que existe dentro de cada um de nós, as influências negativas, o plano inferior nos envolvendo e nos influindo, nos elevando para pensamentos negativos, para atitudes negativas. Então, a personagem de Jesus, depois de tanto reescrever as passagens, ficou sendo Jesus, mas na verdade Jesus se referiu a um judeu. Entenderam? Então seria um judeu. Nos 3 diálogos que tem ali, o primeiro diálogo nos mostra muito bem que o judeu foi conduzido ao deserto, né? Que ficou como sendo Jesus. E lá conduzido ao deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites e enfraqueceu o físico. Nós sabemos quando o nosso físico está enfraquecido, vê as pessoas ao pé da morte. Elas começam a conversar com quem já desencarnou, vê a mãezinha, o paizinho, porque é mais fácil o espírito se libertar desse corpo pesadão aqui que a gente tem aqui, que é o nosso corpo físico, e com as nossas necessidades físicas. Então, o primeiro diálogo, o diabo diz assim para o... Vocês estão estranhando minha palestra hoje, né? O diabo fala assim para para os judeus, no caso. Se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Ele fez uma tentativa dizendo o quê? Se você é o escolhido do Pai, diga a essas pedras que se transformem em pão. Por quê? Porque os judeus achavam que eles eram os melhores. E aí, os fariseus, os judeus, os escribas, se julgavam os melhores de todos, mas, não faziam a coisa. Os fariseus. Agora eu pergunto para vocês, ao pé da orelha, quem de nós não tem ainda um pouco de farisaísmo? Quem de nós não prega a que está aqui e faz outra totalmente diferente? Menor ou maior? Não estou julgando ninguém. Estou julgando a mim mesmo. Sou eu que estou julgando. A mim. Quem de nós? Eu. Muitos nós não somos fariseus. E os fariseus? Fariseus somos nós ainda, que vivemos há 3.000 anos atrás e estamos de novo praticando as mesmas coisas. Tá? Então, esses fariseus se achavam os donos. Só que eles faziam a lei exterior apenas. Faziam apenas a parte exterior. Então, quando ele falou, transforma essas pedras em pão, se você é o eleito de Deus, se você se acha os melhores, se você é o conhecedor de tudo, então transforma se você consegue fazer isso. Aí, Jesus, no caso, disse assim, nem só de pão vive o homem, o personagem disse, mas também da palavra de Deus. Nós não precisamos apenas no plano físico, da matéria que alimenta o nosso físico. Nós necessitamos muito do alimento do espírito. Aí Jesus mais tarde veio dar um ensinamento da diferença entre a matéria e o espírito, falou, dai a César. Quando eu questionaram sobre as leis, o que ele faria? Ele falou, dai a César o que é de César. Jesus era esperto, não pegava ele não. E a Deus o que é de Deus. O que ele quis dizer? As leis dos homens têm que ser cumpridas. A lei de César tem que ser cumprida. Mas a lei de Deus é outra, também tem que ser cumprida. Então, não vamos misturar a lei aqui com a lei de Deus. Dar a César o seu devido valor e dar às leis de Deus o seu devido valor. Portanto, gente, na segunda proposta, quando esse espírito chega até o judeu, e fica como personagem Jesus, e diz assim, novamente ele transportou o diabo a um alto muito alto, um monte muito alto, e falou, olha daqui para baixo, veja tudo que você tem, tudo isso será seu, se você se prostrar aos meus pés, se você se humilhar até mim e se resignar. O que ele fez aí com o judeu? Ele cutucou o que existe dentro de nós, que é o quê? Orgulho, vaidade, prepotência, poder. Quer conhecer uma pessoa? Dá-lhe poder. Quer conhecer uma pessoa? Dá-lhe poder. Quer conhecer uma pessoa? Coloca um monte de dinheiro na frente dela. Aí nós vamos conhecer essa pessoa. Tá? Aí nós vamos conhecer. Dá poder para uma pessoa que nós vamos rapidamente conhecer quem é. Então ali o diabo, no caso, estava dando poder para o judeu que ficou sendo como Jesus. Tá?
Jesus se referia a essa parábola, dizendo justamente aos judeus, vocês que são conhecedores, presta atenção, vocês têm que colocar em prática o que vocês sabem. Vocês têm que colocar em prática a lei de Moisés, o que ela prega, os mandamentos. E isso é para nós, viu? Isso é para nós. Vocês conhecem a doutrina espírita todinha? Sabe todos os evangelhos? Estuda lá os livros da doutrina, sabe de cor? Sabe todas as questões do livro dos espíritos? Coloque em prática. Coloque em prática. Porque não são os escolhidos de Deus. E o terceiro diálogo, chega o diabo mais uma vez e fala para ele assim. Se transportou ao mais alto do pináculo, no templo, e falou, olha daqui para baixo, é tudo seu. Se você quiser isso daqui, é tudo seu também. Mais uma vez, ele foi tentado no orgulho, na vaidade, no poder, no querer, no ter. Essa parábola nos mostra a vigilância que nós temos que ter. Não só naquele tempo, lá há 3.000 anos, 2.000 anos atrás. Mas agora, orai e vigiai. Por quê? Porque nós estamos rodeados pelos espíritos, que são nossos irmãos, 24 horas por dia. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, diz assim, os espíritos influenciam em suas vidas? E a resposta que eles dão a Kardec é, muito mais do que vocês podem imaginar. Frequentemente são eles que vos conduzem. Frequentemente. Então, quando nós estamos tendo lá alguns pensamentos muito incisivos, nós podemos prestar muita atenção. Esse pensamento é meu? Ou estou abrindo guarda para que o orgulho, a vingança, a raiva, o desejo de ódio, tudo isso que vai machucando, a mágoa e tantas coisas que a gente sabe que não é o dia a dia que nos envolve nesse tropé da vida, de nós darmos os valores da coisa da terra e as coisas de Deus de maneira diferente, que nos envolve, que a gente é voltado totalmente. Quantas vezes nós somos facilmente influenciados? Então, quando fala que esse espírito se afastou, ele voltou mais uma vez a tentar Jesus? Não. Não era Jesus esse personagem. Então, gente, a parábola identifica um símbolo material da escravidão que nós ainda estamos vivendo. Nós fomos libertos da escravidão física, mas nós ainda somos escravos dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas maneiras de viver, muitas vezes diferentes. Lembremos, ninguém espere o outro sem ferir-se a si mesmo. Emmanuel, através de Chico Xavier. Da mesma forma que ninguém ilumina o seu ambiente sem ter luz. Primeiro a luz é nossa. Primeiro o ferimento é nosso. Depois a gente fere ou ilumina o outro. Então essa passagem mostra para nós a responsabilidade que se tem quando nós temos conhecimento. A quem é a maior responsabilidade? Aquele que sabe. Aquele que sabe. Hoje, nós temos muito mais responsabilidade. Porque nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de agir. Ninguém diz a nós, não faça isso. Nós espíritas, temos um problema muito sério. Por isso que existe, todas essas religiões que eu comentei, falei, olha que coisa linda, acho lindo, maravilhoso. Chegando na igreja evangélica aqui, um monte de senhor, senhora, os filhinhos, com um violão, com não sei o quê, com terno, gravatinha. Falei, graças a Deus. Tivesse essas religiões em cada canto de cada cidade. Está em todos os cantos. Segura um pouquinho com o freio aqui, no pescoço. Você não faça isso porque o diabo está te olhando. Tá? Mas é necessário ainda. Quantas prisões não seriam construídas? E seriam construídas igrejas, templos religiosos. Se isso aí fosse colocado. Então nós temos que respeitar todas as religiões. Agora nós, se a doutrina nos dá liberdade, se nós já queremos liberdade de atitude, se nós já queremos liberdade de estar aqui onde nós estamos, a responsabilidade é muito maior, porque não tem ninguém que diz para você, não faça isso, não vai. Olha, eu aconselho você que não vai dar certo.
Eu não vou te castigar, você não vai ser expulso daqui. Não, o problema é teu, vai ser teu. O problema vai ser teu. E vai colher. E a colheita é rápida. Por que a colheita é rápida? Porque a evolução, o planeta está passando por uma evolução muito grande. Nós estamos recebendo espíritos evoluídos, crianças, que vêm de outros planetas, de outros mundos, onde há muitas moradas na casa do Pai, crianças que eu estou vendendo da minha casa, que me ensina pra gente, que já estão desprovidos da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da prepotência, do poder. Eles vão fazendo porque vão fazendo. Então, não tem mais tempo para errar. Não tem mais tempo para errar. Nós vamos ter tempo de consertar as dores da nossa alma que nós trazemos em encarnações passadas. Então, essa passagem reforça o quê, gente? Os pontos mais fortes da nossa personalidade. Lá, na nossa personalidade de hoje. E quais são a escravidão nossa? Olha, é só isso. Quais são os dois maiores sagas que nos faz andar para trás? O orgulho e o egoísmo. Através desse orgulho e egoísmo, nós vamos ter a vaidade, a prepotência, o poder, o apego à matéria, a religião exterior, o enganar-se, fazer alguma coisa, achando que nós estamos enganando o outro, é a mesma coisa que comer de madrugada e esconder todo mundo. Abre a geladeira de regime e come escondida. É a mesma coisa. Não tem como. O corpo vai responder. Não tem por onde. Não adianta. Então, essa clareza a doutrina nos dá. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E vamos prestar muita atenção e ler aquela questão 459 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam em nossa vida? Em nossos pensamentos e atitudes? Muito mais do que nós podemos imaginar. Frequentemente são eles que nos conduzem. Vamos colocar na geladeira. E saber que esse intercâmbio existe entre o mundo material e o mundo espiritual. Se com Jesus não podia ter acontecido ele deixar de falar, eu acho que eu vou querer tudo isso mesmo que esse coitadinho está me falando. Esqueça. Não era Jesus que estava ali. Esqueça. Ele estava se referindo aos judeus. Esqueça. Agora nós conseguimos fazer facilmente isso. Porque o dinheiro, a riqueza, a facilidade de vida, isso aí nos leva a uma fascinação muito grande. A prova da riqueza é muito maior que a pobreza. A prova da beleza é muito maior que a feiura. A prova de tudo, do poder é muito maior do que aquele coitadinho que não tem nada, é muito maior as provas. Então nossa responsabilidade é muito grande. O orar e vigiar em todos os dias, todas as horas. Aí, querido, é tanto que Jesus falou no Pai Nosso. Livrai-nos das tentações e não nos deixar cair em tentação. Olha aí. Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação. Todos os dias é isso que nós colocamos na nossa vida. Mas, se a gente observar bem, as tentações, as provas, são oportunidade de crescimento. Como eu vou saber como que eu vou passar por uma situação se eu não passo por ela? Como eu vou saber como é que eu vou fazer o pão se eu nunca fiz pão? Como eu vou saber se eu vou fazer um doce se eu nunca fiz o doce? Assim é a nossa vida. Aí Joana diz, a mentora de Divaldo diz assim, ninguém cresce, moral e espiritualmente, sem a presença mortificadora da tentação. Tanto que Jesus, ele colocava as passagens sabendo tudo. Não era ele. Sabia tudo. Falava, olha, pô, a tentação vem, o escândalo vem. Mas ai daquele que promove o escândalo. Ai daquele que continua fazendo o mesmo erro. Ai, estou fazendo isso, na encarnação passada ele fez isso para mim. Problema, porque o escândalo vem. Ai, se você continuar no mesmo ritmo, na mesma sintonia. O nosso determinismo é a perfeição. Então, gente, a presença tentadora e mortificadora da tentação é uma coisa boa para nós. Agora, depende. Ai, meu Deus do céu, passei por essa prova. Graças a Deus. Achei que não ia conseguir, achei que eu ia cair, achei que eu ia me envolver com essa vaidade. Não me envolvi. Nossa, que bom, cresci. É observar cada um de nós. Aí a Joana diz, a vida, através de Divaldo, sem tentações ou testes de avaliação moral, perderia o seu colorido
e as suas motivações de crescimento. Aí a gente cairia na mesmice. E ficaríamos fazendo a mesma coisa, todo dia a mesma situação. Cairíamos o quê? Rotina. Rotina é bom. É o dia a dia a rotina. Não sei como. Mas caímos naquela mesmice. Aí vem uma prova. Aí vem uma tentação. Aí vem um obstáculo que nos faz crescer, ou desviar dele, deixar ele mais para trás, mais para frente, ou passar por cima e resolver aquele obstáculo. Então, é essa a mensagem da passagem. Vocês entenderam? Entenderam? Todos entenderam? Por quê? É essa a mensagem. As provas tem. Só que lembremos, orai e vigiai. E pedir permissão e proteção a Deus para que nos livre das tentações. Ler o Evangelho, estudá-lo ao pé da letra. Junto, atrás da letra, não sobre a letra. E quantas coisas nós estamos aprendendo de uma maneira diferente, de uma maneira à luz da doutrina espírita. Um bom domingo a todos, muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma semana boa, que a gente consiga compreender mesmo o que Deus, a natureza, quer de cada um de nós. O que quer de nós? Perguntar assim, Deus, o que você quer de mim? Ele vai responder o que me responderam. A sua evolução. Coloquei no meu vídeo aqui, ó. A sua evolução. E isso gravou aqui. Então, a lance do Fô diz, quando a área do intelecto chegar na área do coração, quando nós sentirmos tudo o que nós sabemos, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Espírita, nós temos que ter mais amor no coração. Espírita, nós precisamos ser mais companheiros uns dos outros. Espírita, nós precisamos ter o ombro amigo na necessidade do nosso companheiro. Não é só decorar os livros. Espíritas, acordem para a vida. Acordem. Mensagem de Emmanuel e de Joana de Ângeles para nós. Armance do Fô, nos seus livros Laços de Afeto, Reforma Íntima Sem Martírio, Mereça Ser Feliz, Unidos pelo Amor, Seara Bendita, fala isso. Espíritas, unam ao intelecto, o conhecimento, a área do coração, a ilha do coração. Aí nós crescemos, intelectualmente e moralmente. Muita paz a todos, muita luz, que as bênçãos de Jesus nos envolva agora e sempre. E vamos agora então continuar com a segunda parte do trabalho, que é o passo espiritual. Vamos lá mentalizar Jesus, mentalizar a nós mesmos, que somos os necessitados também. Aguardar que essa luz chegue até nós, que ela vá nos envolvendo, que ela vá nos instruindo, que ela vá limpando o nosso corpo espiritual, consequentemente, tirando as nossas dores, as nossas almas e as dores do físico. Mentalizemos Jesus, o nosso mestre maior. Peçamos ao nosso anjo da guarda que esteja conosco, que nos ampare, que nos fortaleça. E que a gente tenha certeza de que devemos cuidar dos problemas, cada dia o seu problema. Como disse Jesus, cada dia uma dificuldade. E somente assim nós podemos crescer. Amigo, mestre, companheiro, nós estamos aqui agradecidos. Humildemente agradecemos por essa oportunidade de poder falar em seu nome, de poder pregar o seu evangelho, de nós estarmos nessa casa de oração, que é um foco de luz que ilumina toda a nossa cidade, toda a nossa região, para que ela se estenda juntamente com as demais religiões, formando um círculo de amor, um círculo de luz, iluminando todos os corações que sofrem. E levando também para aqueles felizes que já encontraram o caminho, muita força e muita coragem. Que assim seja. Graças a Deus.